Meus amigos, o que foi o Monday Night Raw do dia 21 de abril? O Raw depois da WrestleMania, uma WrestleMania completamente decepcionante que deixou muita gente para baixo, fez gente querer abandonar a WWE, largar esse negócio de mão. E aí, quando a gente chega no dia seguinte, rapaz, nós tivemos provavelmente o melhor Raw After Mania da história da WWE. Foi retorno, foi estreia, foi heel turn, foi lutão, só teve coisa, ó, delícia. E o main event, meu amigo, olha, o main event foi uma coisa de arrepiar. E a gente vai ficar sabendo de tudo isso nesse vídeo. Então, se você quiser saber de todas as coisas que aconteceram no Monday Night Raw, fica com a gente e assiste esse vídeo. Mas antes, não deixe de fazer todas aquelas coisas que fazem com que o nosso canal continue a crescer. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Mas o mais importante, assista esse vídeo do comecinho até o finalzinho, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue a divulgar o nosso canal e assim a gente continue crescendo, rumo ao topo, para que a gente possa ser um dos maiores canais de língua portuguesa de luta livre do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. Então vem com a gente agora para assistir o resumo do Raw After WrestleMania 41. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos e rapaz, olha, eu já vi muito Raw After Mania, muito Raw depois do WrestleMania e eu não me lembro de ter visto um show tão legal com tanta coisa quanto esse. Ontem o pessoal já estava falando que esse vídeo ia ficar longo, ia ser um vídeo de 1 hora, mas eu me comprometi a que isso não aconteça. Então, o que a gente vai fazer é porque tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para fazer, que a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do nosso vídeo. A gente vai mostrar a imagem e a gente vai comentar por que essa imagem está aí. Porque olha, foi tanta coisa bizarra, tanta coisa louca. A melhor forma da gente fazer isso é a gente partir das imagens de tudo que aconteceu para a gente então falar o que aconteceu. Eu tenho certeza que você vai entender. Logo de cara a gente já começa com essa imagem aqui, ó. Randy Orton com o campeonato da WWE, segurando o campeonato por cima da carcaça do John Cena. Rapaz, como é que isso aconteceu? O show começou com o Cena vindo pro ringue, aquele stage preto dele, com aquela letra Arial Black, aquela coisa linda de morrer. Esse stage novo minimalista do Cena, assim, se adequa perfeitamente à persona dele. Eu tô me amarrando. Ele vem pro ringue, dá aquela esculhambada básica nos fãs, fala que ele vai pegar o cinturão e vai levar para casa, só que ele adiciona uma peculiaridade na sua persona para esse ano. Ele diz que em dezembro ele vai se aposentar e ele bota um contador na tela. Aparece um contador escrito 36 datas, é o que aparece ali. E aí ele diz que ele assinou o contrato até dezembro de 2025 para 36 datas. E aí ele diz o seguinte, olha, para essas datas contarem, eu não preciso lutar, eu só preciso aparecer. E aí ele dá a entender que basicamente é o que ele vai fazer. Ele vai aparecer, vai fazer alguma coisinha básica e depois ele vai dar no pé. Então, aí ele começa a diminuir a contagem desse relógio. 36, 35, 34. Ele vai contando todas as datas que ele apareceu na WWE, seja o show, seja a cidade que ele apareceu, e ele reduz esse contador até 27. E ele basicamente diz o seguinte, depois do dia 27, tchau pra vocês, esse cinturão vem comigo e vocês vão ter que se virar e vão ter que arranjar um outro cinturão, um outro título para dar para as pessoas aí. Mas esse cinturão que foi do Bruno Sammartino, do Bret Hart, do Hulk Hogan, do Cody Rhodes, vai comigo e já era. Só que, meu amigo, enquanto ele tá falando isso, aparece esta pessoa linda por trás do nosso digníssimo John Cena e manda um RKO do nada. Randy Orton resolveu se meter nessa história do Cena e ele pegou o cinturão e deu essa encarada linda. Vou te falar, o show já começou assim pra cima, e a galera no chat foi a loucura. Aliás, ontem nós chegamos a ter 400 pessoas no nosso chat, e isso num show semanal, não estamos falando do WrestleMania não. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, a galera no chat foi a loucura, o pessoal falando, meu Deus, que lutão, o pessoal na nostalgia total.
e olha, eu tenho certeza que vai ser lutão. Provavelmente nós teremos Cena e Orton pelo campeonato da WWE no Backlash em St. Louis, que é a terra do Randy Orton. Não acredito que o Orton vai ganhar esse título. Tem gente que tá falando, poxa, quem sabe o Orton vence o título para poder chegar mais perto do 18, porque o Cena falou que ele queria apertar a mão de quem levasse o 18º título e tudo mais. Mas eu não acho que vai acontecer agora. Sinceramente, eu acho que com essa história desse contador aparecendo na tela com o número de datas, o Cena vai carregar esse título até dezembro. E a minha opinião sincera é que ele vai, durante o ano inteiro, as lutas que ele fizer, que vão ser pouquíssimas, provavelmente vai ser nos especiais, ele não deve lutar em show semanal, e ele deve enfrentar pessoas que ele enfrentou durante a carreira para, tipo, exorcizar alguns demônios da vida dele. Então, eu acredito que ele vai pegar o Randy Orton, ele vai pegar o CM Punk, ele vai pegar o Seth Rollins, ele vai pegar o Roman Reigns, pessoas que ele já enfrentou ou que ele não enfrentou, pessoas do topo, vai derrotar todo mundo. E aí eu creio que lá no finalzinho do ano, em dezembro, num especial que provavelmente vai se chamar Ruthless Aggression, pelo que o Kurt Angle falou na semana da WrestleMania, eu acredito que o Cena vai finalmente dropar o título para alguém. E aí, meu amigo, eu sei que vocês não gostam do cara, você já... Conheço, tô conhecendo a minha comunidade aqui do canal. Eu acredito que o Cena vai dropar o título pro Cody Rhodes, levantando o braço dele e apontando para ele, como o The Rock fez com o Cena no WrestleMania 29. E assim o Cena vai passar a tocha pro Cody, assim como The Rock passou a tocha pro Cena lá atrás. Então é isso que eu acredito. Se isso acontecer, por mais que vocês não gostem, vai ser realmente espetacular. Então a gente vai ter que aguardar o ano inteiro com essa contagem regressiva maravilhosa para poder ver. E o Randy Orton, vou falar para vocês, hein? Tá, ainda tem gás, hein? Eu acho que esse cara aí podia ganhar uns títulos desse aí no futuro, depois da aposentadoria do John Cena, quem sabe. Depois disso a gente vai ver essa imagem aí, e sim, vocês devem estar se perguntando o que essas meninas estão fazendo com esse cinturão de novo, porque a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues perderam o campeonato ontem, né, anteontem, no WrestleMania, no dia 2. Pois é, se vocês verem ali atrás o Titantron, vocês vão ver em New Women's Tag Team Champions. É verdade, meus amigos. Liv Morgan e Raquel Rodrigues são as novas campeãs de duplas femininas pela 4ª vez. Como é que isso aconteceu? O show simplesmente começou e a gente descobriu que a Becky Lynch e a Lyra Valkyria iriam defender o título contra a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues numa revanche da WrestleMania. As 4 fizeram um lutão, cara, foi muito melhor do que a luta delas na WrestleMania. Se na WrestleMania eu dei nota 3 para a luta delas, agora no Raw eu dou nota 4 de 5, 4 estrelas, porque as 4, cara, elas foram muito além, foram muitas reversões, muitas interferências, cara, foi muita coisa. Se vocês não viram a luta ainda, abre o Netflix e vejam. Eu não vou mais descrever a luta toda como foi, mas assim, foi um lutão. Vão lá e vejam. E no final, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues ganharam novamente, roubaram a vitória, conseguiram o título. Foi uma sequência final absurda. Vocês precisam ver essa luta. Então, Liv Morgan e Raquel Rodrigues, novas campeãs de duplas. Mas vocês podem estar pensando, tá, ficou por isso mesmo? Não ficou não, meu amigo, porque depois da luta aconteceu isso aqui, ó. Presta atenção. Becky Lynch dando um manhandle slam na Lyra? Pois é, senhoras e senhores, Becky Lynch virou rio, cara. E ela ficou pistolaça pela derrota. Quando a Lyra foi levantar, foi pedir desculpas, porque a Lyra tomou pinfall. Quando a Lyra foi pedir desculpas pra Becky pela derrota, não sei o que, a Becky foi dar uma abraçada na Lyra, chegou e tacou-lhe o manhandle slam e chegou, meteu o dedo na cara da Lyra, falou que aquele título era dela, que o que ela fez foi um absurdo, que ela é fraca, não sei o que. Então, meus amigos, senhoras e senhores, Becky Lynch é vilã de novo, vai ser história pra dar e vender. Eles já estão dizendo em kayfabe que a Bayley tá toda machucada, cheia de lesão. Provavelmente vai ser revelado que a Becky Lynch foi quem atacou a Bayley. Então esse cenário intercontinental aí vai encher. Eu acho que a Becky vai se inserir nesse cenário. E se isso acontecer, o título do campeonato intercontinental feminino da WWE vai elevar muito em estatura por conta de tudo que a Becky Lynch é. Eu tenho certeza
que, ó, vai ser só lutão daqui pra frente. Então, nós vamos ter muita história boa nesse cenário intercontinental feminino para os próximos dias. Próxima imagem que eu quero mostrar para vocês, meu amigo, aconteceu. É Rusev Day, minha gente. Olha, foi absurdo. Foi assim, foi um segmento básico. Na verdade, o New Day ele veio pro ringue para poder comemorar o campeonato de duplas que eles venceram. Fizeram uma promozinha básica onde eles falaram que eles eram a melhor dupla da história, que eles conquistaram de volta o que eles queriam, que eles mereciam, que o público tinha que se ajoelhar e agradecer a Deus pelo New Day. Quando isso acontece, toca a música da Alpha Academy, a Maxine Dupri vem com o Otis e com o Tozawa, com o microfone na mão, e a Maxine, meu irmão, dá uma promozinho maneira, cara. Essa menina tá melhorando a olhos vistos a cada dia. Ela chega, ela fala que da última vez que o New Day enfrentou a Alpha Academy, eles perderam em 60 segundos e desafia eles para uma luta. Eles no começo não aceitam. A Maxine chega e fala: vem cá, vocês que são homens de 1 minuto, que é um trocadilho com pessoas que têm problemas na hora de se relacionar. Chegou e falando, fazendo referência a isso e fazendo a referência que eles tinham perdido a luta. Eles falam: vem cá, vocês estão com medo? Ah, meu irmão. Aí o Kofi fala: não estamos com medo, não, a gente enfrenta vocês tal. Só que na hora que eles estavam, na verdade eles não estavam nem com roupa de luta, né? Eles estavam com calça e tal. Mas quando eles estavam ali fingindo que eles iam se preparar para lutar, toca a música, aparece o Tron, aparece a carinha do Rusev, ele vem pro ringue, o New Day sai, e aí, meu irmão, ele chega e simplesmente estraçalha com o Otis e com o Tozawa. O Rusev vem com o bruto búlgaro, o cara arrebentou com os dois. No final, ele meteu o Otis no Camel Clutch e, rapaz, foi, olha, uma estreia de lascar. A única crítica que eu faço é que o Rusev ele merecia uma estreia contra alguém mais alto no roster, né? O Otis e o Tozawa hoje em dia são basicamente lower cards da divisão de duplas. E o Rusev vem arrasar os dois, sei lá, eu acho que perde um pouco o encanto da coisa. Mas, considerando todo o resto que ainda a gente veria no show, cara, sinceramente, acho até que foi uma boa estreia para ele. Com certeza a gente vai ver o Rusev lutando contra o Otis no futuro e depois ele gradativamente vai subir no card. Vai ser muito interessante ver como é que a WWE vai usar o Rusev nas próximas lutas. Pois é, e agora você tá vendo aí, tá? O que a Stephanie Vacan tá fazendo no Monday Night Raw? Vou falar para vocês, foi um segmento brilhante. A Io Sky, ela veio pro ringue, ela tava sozinha, com o seu cinturão. Ela deu uma promo maravilhosa falando sobre a emoção dela de ter mantido o campeonato mundial feminino, o público, cara, ao delírio, falando que ela merecia, ela quase chorando, quase em prantos. Ela falou que foi o melhor dia da vida dela, da carreira dela, que foi maravilhoso. Cara, foi um segmento muito, muito, muito legal da Io. Eu me amarro nessa personalidade borbulhante dela. E assim, cara, foi muito legal de ver. Só que aí, enquanto ela tava falando, eis que apareceu lá a primeira. Meu irmão, a luz do estádio apagou, a música tocou e, cara, quando Stephanie Vacan apareceu, o estádio veio abaixo, abaixo. Cara, olha, há muito tempo eu não via uma reação assim, uma sequência de reações, né? Porque o show, cara, foi só paulada atrás de paulada, atrás de paulada, atrás de paulada. E a Stephanie Vacan vindo, cara, foi sensacional. Ela entrou no ringue, ela veio falar que ela veio mostrar o seu respeito pela Io, parabenizou ela pelo título e tudo mais. Porém, ela estava ali porque ela queria competir com a melhor das melhores e ela sabia que a Io era. Então ela desafia a Io Sky para uma luta impromptu ali, naquele momento, e a Io aceita, meu irmão. As duas já estavam, a gente já desconfiava, porque as duas estavam com roupa de luta. Cara, elas vão e fazem uma lutaça, cara, olha, uma luta feminina que há muito tempo a gente não via no Monday Night Raw. Eu dou 4 estrelas para essa luta também, pelo único motivo que foi uma luta curta e não teve um final. Mas foram 13 minutos de luta. Cara, eu não vou nem me atrever a descrever. Você vai lá no Netflix, assiste o show e depois você me agradece, porque foi um lutaço. Essas duas tem um futuro brilhante na WWE e, cara, a Stephanie tem que subir.
ela tem que subir pro main roster. Ela tem que dropar esse título da NXT e ela tem que subir e ela tem que ser jogada direto no main event porque ela tá pronta. É uma lutadoraça, todo mundo, o público gritando lá primeira, lá primeira. Cara, foi sensacional. O único detalhe, claro, as duas não falam inglês como segunda língua, mas elas se esforçaram. Aí eu falou a promo dela quase inteira em inglês e deu para entender perfeitamente, não foi um grande problema. A Stephanie Vaquer também falou em inglês, ela é chilena, também tem um sotaquezinho carregado, mas também, cara, deu para entender perfeitamente. Então, eu acho que essas duas podem carregar a divisão. O público gosta de lutadoras boas e, sinceramente, essas duas têm potencial de carregar essa divisão por muito tempo. Beleza, foi acontecer a luta, foi um lutaço, como eu disse, 4 estrelas, só que a luta não teve um fim. Porque o que aconteceu? Essas duas resolveram interferir. Ah, meu amigo, você não tá vendo coisas. Nós temos Roxane Perez e do lado nós temos a Giulia, meu amigo. Giulia da NXT, Roxane Perez aparentemente finalmente estreando no main roster. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Primeiro veio a Roxane Perez para atacar a Stephanie Vaquer. Oficialmente a Stephanie ganhou por desclassificação, mas o fato é que a Roxane interferiu na luta, puxando a Stephanie, atacando a Stephanie. Depois, quando a Io ameaçou ali tentar ajudar e revidar, eis que a Giulia veio por dentro do ringue, ela estava encapuzada, ela veio, entrou e voltou a atacar. E cara, as duas estraçalharam com a Stephanie e com a Io, que já estavam desgastadas da luta, né? Porque foi um lutão em 13 minutos. E assim, cara, uma estreia no main roster sensacional pra Giulia, vilãzaça, já firmada lá no NXT. O pessoal não sabia direito se ela era mocinha, se ela era vilã, tava um negócio meio no meio. Aqui, ó, tá feito, tá marcado, sacramentado na pedra. A Giulia, vilã, associada a Roxane Perez, que foi uma rival dela lá na NXT, pelo título da NXT. Foi realmente sensacional. Olha, foi maravilhoso. E as duas, elas nesse cenário aí, elas estão aparecendo fugindo do ringue, porque quando elas estavam estraçalhando a Stephanie e a Io, a Rhea Ripley apareceu. A Rhea Ripley apareceu, entrou no ringue, as duas saíram. A Rhea levantou, pegou o cinturão, aguardou a Io se levantar. Ela olhou para a Io, devolveu o cinturão, deu uma seguradinha, falou que ia voltar, mas ela fez um sinal de positivo, reconheceu e respeitou a vitória da Io e foi embora. Então, olha, também foi muito legal ver a Rhea reconhecendo a vitória da Io finalmente, depois de todo esse arco, essa história que elas tiveram. E, cara, eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muito de Rhea Ripley no futuro. Essa divisão feminina do Raw tá cabulosa. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa legal nos próximos dias aí para ver. Até aqui, showzão, né? Só coisa boa, só pedrada, só pedrada. Bom, depois de todas essas pedradas, a gente precisava de um tempinho para ir no banheiro, não é verdade? Eu acho que todo mundo sabe que durante o show a gente precisa de um tempinho para ir no banheiro. E o tempo para ir no banheiro chegou quando aconteceu a celebração do Jey Uso como campeão mundial peso pesado. Estou referenciando aqui o que o Roberto Figueroa gosta de falar na transmissão em português, que quando aparece o Jey Uso ele fala que é hora de ir no banheiro. E assim, cara, foi o ponto baixo do show. Não pela comemoração do Jey Uso, mas pelo fato que ela demorou uns 20 minutos para rolar. Mas no final das contas a gente descobriu que o show foi de 3 horas, então eu nem acho que atrapalhou tanto assim. Agora, vocês estão vendo essa pessoinha aqui tá do lado esquerdo do Jey Uso? Pois é, meus amigos, Sami Zayn também tá de volta, gente. O Jey, ele veio pro ringue, passou um maior tempão entrando no ringue e tudo mais, tal. E aí, quando ele comemora, tal, tá no ringue, ele agradece o público, ele fala que o campeão mundial tá na sua cidade, não sei o que, e ele tá agradecendo, tal. Toca a música do Sami Zayn e a galera vem abaixo, vem ao delírio. Eu surtei no chat também, eu falei, caraca, Sami Zayn de volta, cara, esse Monday Night Raw só fica melhor a cada momento. E eu nem sabia o que ainda ia ter, gente, porque ainda teve muita coisa. Mas assim, o segmento acabou sendo basicamente uma comemoração. Teve uma hora que o Sami abraçou o Jey, comemorou com o Jey, botou o Jey pra cima no microfone. E aí teve uma
hora que os dois foram pro corner, e aí o Sami desceu, e ele ficou olhando assim, o Jay tava de costas, eu falei, caraca, meu irmão, vai ter outro heel turn e o Sami vai cometer o crime, xará, eu não tô nem vendo. Mas não aconteceu. Não aconteceu, o Sami começou a continuar a comemorar, depois tocou a música do Jimmy, o Jimmy veio, e aí foi um momento legal dos irmãos celebrando com o Jay. Não aconteceu nenhum crime, foi só celebração, foi só festa. Foi legal pelo momento, eu sei que vocês são fãzaços do Jey Uso, mas foi bonito, foi legal. Pela história dele, eles estão na WWE há muito tempo, então foi legal ver isso aí. Quem sabe, de repente, a gente não vai ver o Sami Zayn cometendo crime no futuro. Não foi agora, mas de repente pro futuro, quem sabe, a gente vai ter que ver. Essa cena aí, gente, e essa cena aí? Nós temos aí, talvez seja difícil de ver na imagem, nós temos o Gunther simplesmente metendo um mata-leão no Pat McAfee que tá vermelho que nem o pimentão. Cara, esse foi um dos segmentos mais brilhantes do show dessa semana, porque ele veio do nada. Mas se você volta e você vê a história, você entende o que aconteceu. Nos últimos meses, o movimento do Yeet foi muito empurrado pelo Michael Cole e pelo Pat McAfee. Na verdade, o Pat McAfee, ele basicamente quase que começou esse movimento. Porque quando o Jey Uso começou a fazer isso, o Pat ele ia direto para cima da mesa e fazia a mesma coisa. O Pat ele fazia isso. Ele subia na mesa quando o Shinsuke Nakamura vinha. Ele subia na mesa e fazia o quando a Lyra Valkyria vinha, né? Aquele aquela coisa tosca. Mas o movimento do Yeet foi muito alavancado pelo Pat McAfee e depois pelo próprio Michael Cole. Os dois ficaram fazendo Yeet o tempo todo. E o Gunther viu isso. O Gunther percebeu isso. Ele ficava reclamando. Em vários momentos, o Gunther ficava apontando para o Michael Cole e para o Pat McAfee e ficava reclamando disso. E isso é uma história que veio por meses durante essa feud do Gunther com o Jey Uso. Por muito tempo. Desde que o Jey Uso ganhou a Royal Rumble, o Gunther estava incomodado com isso. Então, quando chegou, inclusive na WrestleMania, os dois, o Michael Cole e o Pat McAfee, cara, fizeram muito hit. Mas muito hit mesmo. Então, quando acabou a luta e o Gunther, frustradaço, cara, tava na cara que ele ia se vingar de alguém. E na cabeça dele, faz sentido ele acreditar que o Jay ganhou todo esse cartaz, essa confiança, porque o Michael Cole e o Pat McAfee direcionaram o público para ajudá-lo. Então, faz sentido nessa história o Gunther atacar o Michael Cole. No começo, o Gunther, ele veio pro ringue, ele veio ele tava de preto, ele veio sem música, ele veio durante o intervalo, inclusive, ele veio pelo público, começou a discutir com o Michael Cole, falando que ele não foi objetivo, mas assim, a discussão não tinha microfone, então não dava muito para ouvir o que estava acontecendo, era quase como se fosse assim, uma coisa real, eles fingiram que era uma coisa real. O Michael Cole falando, pô, eu só tô fazendo meu trabalho, não sei o que e tal. O Gunther chega e simplesmente vai para cima do Michael Cole e agarra ele pelo terno. Quando isso acontece, o Pat, que estava perto, foi para cima do Gunther. O Gunther puxa o Michael Cole, joga ele no chão e ataca o Pat. Ele ataca o Pat, os dois se engalfinham, os oficiais vêm rapidamente, o Adam Pearce, todos os oficiais, árbitros, para separar a confusão. O Pat McAfee, ele se afasta, o Gunther tá sendo segurado, e aí, cara, o Pat comete o erro mais besta que você tem na luta livre. Dá as costas para alguém, que alguém que te atacou, um vilão. Ele dá as costas, levanta a mão assim, cara, o Gunther, ele se desvencilha, vem por trás e ele mete esse mata-leão. E, cara, ele aperta muito, vocês não têm noção. Isso aí, cara... O Pat, ele ficou vermelhaço, a boca dele ficou branca, o cara apagou. Assim, a gente vendo, a gente sabe, e a gente comenta muito isso aqui no nosso canal. A WWE, ela não é fake, ela é predeterminada e roteirizada. Mas muitos movimentos, às vezes os lutadores se permitem ser um pouco mais agressivos para ter um impacto maior na televisão. Então a galera lá da Irlanda, da Inglaterra, eles batem mesmo, mas eles se permitem. Eles falam assim, cara, bate em mim, porque vai aparecer melhor na televisão, vai parecer mais realista, né? E aqui, claramente, o Gunther e o Pat devem ter conversado antes do show e o Pat deve ter falado pro Gunther o seguinte, Gunther, aperta. Aperta, porque só assim vai parecer que a parada foi real. Vai trazer um impacto maior pra cena. E, cara, o Gunther apertou.
Isso aí, cara, não foi fingido. O Pat ficou vermelho que nem um pimentão, a boca ficou branca, o braço pendeu, o cara apagou. O Gunther apagou com o Pat nessa situação. O pessoal ficou bolado. Depois, conseguiram, depois de muito tempo, tirar o Gunther e arrastar ele pra fora dali. O Michael Cole, depois ele falou que ele quebrou o nariz, assim, não ficou muito claro, mas realmente o nariz dele não parecia estar muito puro, não. Todo mundo saiu do ringside, entrou no intervalo de novo, eles foram levando o Pat McAfee pros bastidores, o Pat ele não tava conseguindo respirar, cara, ele tava tossindo muito, bebendo água. A parada, cara, o Gunther apertou muito, vocês não têm noção. O Pat ele é levado para a sala dos médicos. É interessante notar que todo mundo que é do talk show do Pat tentou vir para impedir que o Gunther atacasse. Eles pularam a barricada e um monte de segurança segurou eles. Eles entraram junto com o Pat na sala dos médicos para ver se ele estava bem. E aí depois veio o Adam Pearce e falou pro Michael Cole o seguinte: cara, olha só, faz o seguinte, vai para casa, eu vou botar alguém na mesa, relaxa. Mas aí o Michael Cole fala, não, eu não vou permitir que façam bullying comigo, eu tô aqui para fazer meu trabalho, eu só preciso de um ambiente seguro, eu vou voltar. E aí o resto do show foi comentado pelo Michael Cole e pelo Joe Tessitore. O Joe Tessitore tava lá, tava com uma camiseta comum, trouxeram um terno para ele e ele foi narrar o final do show junto com o Michael Cole. E esse assunto perdurou ali pro restante do show. Mas, cara, Gunther desse jeito provavelmente vai valer uma suspensão para ele deve ficar fora da WWE por um tempo, vai ganhar uma folguinha aí pra persona dele dar uma oxigenada depois dessa derrota que teve pro Jey Uso. E, cara, foi sensacional a forma como foi executada, a liberdade que o Pat McAfee deu. Eu acho que também isso, a gente merece dar o respeito ao Pat. E assim, uma luta entre o Gunther e o Pat pode acontecer. Pode acontecer. E sim, eu acho que seria uma luta boa para o Gunther voltar, estraçalhar o Pat e voltar a mostrar essa persona vilanesca, terrível, brutamontes que ele é. Tá bom? Então eu acho que, ó, mais um segmento maravilhoso do show. Depois disso nós tivemos uma luta acho que foi pelo Campeonato Intercontinental. Até agora eu tô sem ter certeza dessa luta do Dominic Mysterio contra o Penta. E cara, outro lutão. 3 estrelas e meia para esses dois. Uma luta muito boa. Cara, o Dominic cresceu muito no ringue. Cara, ele tá muito fluido nos movimentos dele. Ele tá, assim, brilhante nos movimentos. A luta, ela se desenvolveu normalmente com os dois indo e voltando. O Carlito e o Finn Balor, eles estavam do lado de fora. E aqui é importante notar uma coisa, porque no começo do show, a Judgment Day, ela tava conversando lá nos bastidores, depois que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues ganharam o título de volta. E aí o Finn Balor apareceu, ele ainda não tinha aparecido com a Judgment Day. E aí, assim, a Liv falou, poxa, a gente tinha conversado sobre o que importasse era que alguém da Judgment Day ganhasse o título, né? E aí o Finn Balor ficou olhando com uma cara feia e tal, e aí depois ele virou e falou, olha, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, parabéns, Dom, e tal, é isso aí, não sei o quê. Só que quando a câmera se afasta, assim, na verdade dá um foco no Finn, o Finn, ele olha pro cinturão. Né, ele encara o cinturão, então vai vir coisa aí, né? Vai vir coisa aí. Mas o Penta e o Dominic fizeram essa luta, e aí, cara, a luta tá rolando, o Penta, ele ganha uma vantagem, quando ele vai subir no ringue, eis que nosso amiguinho J.D. McDonagh volta para a WWE, um outro retorno, esse retorno já estava meio que cantado a pedra. Quando eu tava falando sobre o campeonato intercontinental, a luta do WrestleMania, eu tinha falado que talvez o JD iria interferir na luta a favor do Dominic. Ele não interferiu no WrestleMania, mas interferiu aqui nessa luta contra o Penta. Ele empurra o Penta sai das cordas. E quando isso acontece, o Dominic consegue jogar ele nas cordas, faz o 619 e depois sobe na terceira corda, Frog Splash, vai pro pinfall limpo no Penta, quer dizer, limpo entre aspas, porque o JD atrapalhou a luta, 1, 2, 3, e o nosso digníssimo Dominic Mysterio manteve o campeonato intercontinental. Então foi muito legal ver a volta do JD McDonagh, mas o mais interessante foi a cara de esposa traída do Finn Balor, porque ele ficou olhando assim, como quem dizendo assim, mas vem cá, por que você não me falou que você ia voltar? Né? O que você está fazendo aqui? Claramente, assim, eles estão querendo passar a impressão que o Finn Balor foi excluído da decisão, que ele não viu o que aconteceu. Ele não sabia que o J.D. McDonagh iria voltar.
E aí eu acho que ele vai pagar de esposa traída aí nas próximas semanas, até que finalmente a Judgment Day se volte contra ele e expulse ele. Se vocês olharem para a foto, claramente o Finn Balor está meio que excluído. E eu acredito que esse grupo ele vai passar a ser liderado pelo Dominic, com a Liv Morgan mexendo os pauzinhos por trás como uma grande manipuladora da coisa. Então vai acontecer isso. Eu acho que eles vão trair o Finn Balor, vão excluir o Finn Balor e o Finn Balor vai se tornar mocinho nessa história. Quando a gente não sabe, talvez eles empurrem essa história por um tempo, mas eu tenho certeza que deve ser isso que deve acontecer. Então, assim, histórias muito interessantes vindo por aí para Judgment Day, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E a essa altura o show já estava às 11h40, né? 2h40 de show. A gente sabe que o Monday Night Raw ele tem uma certa liberdade por tamanho. Geralmente é 2h30, mas por estar na Netflix, inclusive nos Estados Unidos, eles podem botar o tamanho de show que eles quiserem. E eles estenderam o show para 3 horas. E aí o que aconteceu? Cara, simplesmente aconteceu isso aqui. Não, vocês não estão cegos, tá? Se você não viu o Monday Night Raw e resolveu abrir o meu resumo, cara, então você tem que esperar ter spoiler, tá? Tem que esperar ter spoiler. Bron Breakker abraçado com Seth Rollins. Como é que isso aconteceu? E como é que aconteceu o que vocês viram na thumbnail? Com o Paul Heyman levantando o braço dos dois. Pois bem, contarei para vocês. Seth Rollins, ele abriu o segmento final do show, vindo com o Paul Heyman pro ringue. Os dois vieram pro ringue. O Seth fez uma promo chuchu beleza, falando que ele roubou o Wiseman do Roman Reigns e o melhor amigo do CM Punk, que ele venceu a maior luta de Triple Threat da história da indústria e que as coisas irão mudar. Quando ele tá fazendo essa promo, toca a música do CM Punk e o CM Punk vem pro ringue. O CM Punk imediatamente começa a destruir o Seth Rollins. Imediatamente. Ele bate muito no Seth. Depois que ele bota o Seth pra baixo, ele vai pra cima do Paul Heyman. Quando ele vai pra cima do Paul Heyman, o Seth Rollins ele vem e consegue tirar o CM Punk de cima e ele eventualmente consegue botar o CM Punk pra baixo e meter um stomp. Show de bola, o Seth Rollins ele fica por cima. Nisso, as letrinhas sobem, a gente fica pensando, pô, vai acabar aí? Ainda tá faltando uns 15 minutos, para 10 minutos para meia-noite. Pois é, sobe as letrinhas, quando a gente acha que o show vai terminar, toca a música do Roman Reigns. O Roman Reigns vem pro ringue para atacar o Seth Rollins, ele parte para cima do Seth Rollins, e aí quando ele tá se engalfinhando com o Seth, quando a gente menos espera que o Roman Reigns, ele correu na corda para poder vir num spear para cima do Seth. Vem um ser encapuzado. O cara dá um salto de uns 5 metros e acerta um spear no Roman. E essa pessoa tira o capuz e se revela como Bron freaking Breakker. E o público foi ao delírio. O chat foi à loucura. Deu 150 mensagens por minuto no chat. O pessoal ficou assim. Cara, Bron Breakker é um Paul Heyman guy. Bron Breakker se associou ao Paul Heyman e ao Seth Rollins. Os dois estraçalham com o Roman. O Seth dá um stomp no Roman. Ele deixa o CM Punk para baixo também. E, cara, cena final do show. Paul Heyman abraçando o Bron Breakker, dando um beijinho na testa dele. E depois os dois indo e posando com o CM Punk e o Roman Reigns caídos aos seus pés. Meu irmão, cara, cinema absoluto. De novo, esses três, e agora com o Bron Breakker, junto com o Paul Heyman, entregando um cenário de uma história que pode dominar a WWE pelo próximo ano. É uma coisa de louco, é sensacional. O que eu vou dizer, para além disso, é que essa stable aí parece que tá faltando alguém. Porque quando a gente vê as histórias, as stables históricas, geralmente são 3 ou 4 pessoas. E nesse grupo aí você tem o Seth Rollins, que é o veterano. Você tem o Bron Breakker, que vai ser o guarda-costas. O guarda-costas, novato e tal. Tá faltando alguém. Eu acho que vai ter mais gente inserida nesse grupo. Se a gente fizer a comparação com a Evolution, que você tinha o Ric Flair, que era lutador, mas servia muito como manager. Você tinha o Triple H, que era o cara experiente. E você tinha o Batista, que era o guarda-costas. Tá faltando o novato, bonitão, arrogante,
para ser a terceira roda desse grupo. E aí, meu amigo, as possibilidades são inúmeras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Eu acho que vai subir alguém da NXT para entrar nesse espaço, para entrar nessa posição. E assim, o nosso chat, assim, muita gente lembrou do Ethan Page. E eu acho que ele seria uma pessoa perfeita para estar nesse grupo. Tem várias outras, mas assim, eu não acho, por exemplo, que vai ser uma pessoa do tamanho do Braun ou maior do que ele. Eu acho que vai ser alguém com menos potência física, mais arrogância, e assim, um cara que vai dizer que ele é novo, mas ele tá ali para dominar todo mundo. Então, o Ethan Page seria uma pessoa que entraria bem nessa posição, o Rick Stark seria uma pessoa que entraria bem nessa posição, o Lex King seria uma pessoa que entraria bem nessa posição, e tem vários outros lutadores da NXT que poderiam entrar nessa posição. Então, assim, vai ser muita especulação pelas próximas semanas. Pode ser que eles mantenham o stable com esse tamanho, pode ser. Mas eu tenho as minhas suspeitas que eles vão adicionar mais uma pessoa nesse grupo e a gente vai finalmente ter um novo stable na WWE. E o pessoal do nosso chat já deu o nome. Dangerous Alliance 2.0, fazendo referência ao primeiro stable do Paul Heyman lá na WCW da década de 90, quando ele, com o nome de Paul E. Dangerously, fez um grupo de lutadores e chamou de Dangerous Alliance, a Aliança Perigosa, fazendo menção ao nome dele, que era Paul E. Dangerously. Então, eu tenho certeza que, cara, tem muita coisa boa para vir. Esse show, como um todo, recebe nota 9. A única parte que deu um downgrade nela foi realmente a comemoração do Jey Uso, porque levou muito tempo, mas o resto do show, meus senhores, minhas senhoras, foi simplesmente espetacular. E eu só tenho a dizer o seguinte, a gente tem muita coisa legal ainda vindo por aí. Sexta-feira vai ter Friday Night SmackDown e vai ter estreia, vai ter retorno lá também. A gente vai ter o retorno do Aleister Black, com certeza. A gente pode ter o Fraction subindo da NXT, é uma aposta que eu tô fazendo para essa divisão de duplas do SmackDown. A gente vai ter luta de TLC na sexta-feira, a luta do campeonato do SmackDown. Vamos ver o que vai acontecer nessa luta de mesas, cadeiras e escadas. Eu tenho certeza que o show de sexta-feira, o Friday Night SmackDown, vai ser sensacional. E eu aguardo você para estar com a gente na live da sexta-feira. A gente chegou agora, nessa segunda-feira, no Monday Night Raw, a 400 pessoas simultâneas, sendo que durante o show como um todo chegamos a 300. E aqui no nosso canal, a gente começa meia hora antes e a gente termina uma hora depois do show. Depois do show, a gente ainda fica trocando uma ideia, fica batendo um papo, quase como se fosse um podcast. Então, meu amigo, se você quiser estar comigo, sexta-feira, 8h30 da noite, nós estaremos abrindo a nossa live e a gente vai poder se divertir, ficar bravo, comentar, pistolar pra cima do Triple H, todos juntos numa grande comunidade de fãs de luta livre. Agradeço muito a audiência de vocês, estamos com mais de 2.800 inscritos, nós ganhamos 800 inscritos no fim de semana da WrestleMania, foi sensacional e eu espero sinceramente que até a sexta-feira a gente chega a 3.000, eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Temos muitas coisas boas vindo pelo canal, vai ter muito vídeo legal, eu espero que vocês estejam vendo os nossos vídeos, conto com a audiência de vocês, não deixe de fazer aquelas coisas que vão ajudar o nosso canal, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e assista todos os nossos vídeos do início ao fim. É isso que vai fazer com que o YouTube divulgue no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver todos os vídeos que nós fizemos da estrada para WrestleMania, quiser ver os nossos reviews dos shows do dia 1 e do dia 2 da WrestleMania, o quanto que eu fiquei feliz com o dia 1 e o quanto que eu fiquei pistola com o dia 2, veja essa playlist que eu vou deixar aqui na tela, porque eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até mais.